Olá, seja bem-vindo a Salmos para uma quarentena. Nosso tempo de devoção no livro de Salmos nesta época de pandemia. Estamos no Salmo 119, Salmo final desta nossa caminhada. Vamos hoje para o quarto pedacinho de 8, não é? O quarto conjunto de 8 versículos marcados pela letra Dalet. E a bênção que nós podemos encontrar aqui, daqueles que são os bem-aventurados que seguem a palavra do Senhor, é vida. Vida no sentido de vida plena, vida abundante, vida com sentido. E diz então assim o Salmo 119, versos 25 a 32. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu dispus os meus caminhos e tu me valeste, ensina-me os teus decretos. Faz-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não me permitas, Senhor, seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. Esta parte do Salmo começa com a ideia de algum tipo de dificuldade, provavelmente grande. Ele fala aqui sobre a alma apegada ao pó e logo a seguir ele vai falar sobre lágrimas. E, portanto, ficamos com a ideia de que o salmista estava a passar por um tempo de dificuldade, talvez de depressão. Isto é comum nos salmos. Estamos a falar de pessoas que são poetas. Os poetas normalmente são melancólicos, muito sensíveis para tudo o que acontece à sua volta e, portanto, com alguma facilidade deixam-se ir abaixo com as coisas que estão a acontecer. E ele então vai mencionar isto aqui. E se há depressão, se há dificuldade, se há angústia, qual é a solução? Ele diz: vivifica-me com a tua palavra, dá-me vida pela tua palavra. Nós devemos compreender que a vida, no sentido pleno, tem que ser e só pode ser vivida com Deus. O homem foi feito desta maneira. A fonte da vida é o Senhor. Quando o homem pecou e cortou esta ligação com Deus, a morte entrou na realidade da humanidade. No fundo, a morte existe porque nós não conseguimos nos libertar 100% do pecado. E ele vai provocando este degradar por causa da separação da fonte de vida eterna que é o Senhor. Um dia, quando estivermos libertos desta natureza pecaminosa e deste mundo em que vivemos, quando nós estivermos ligados a Deus, já sem nenhuma possibilidade da interrupção do pecado, viveremos eternamente. Porque a vida eterna é exatamente esta vida de qualidade ligada constantemente à fonte da vida que é Deus. Mas enquanto estamos aqui e que não conseguimos evitar de forma plena o pecado que vai nos degradando, como é que podemos então obter esta ligação, esta conexão com o Senhor que nos permite ter esta fonte de vida sobre nós? Bem, é através da sua revelação. E nós temos a presença do seu Espírito em nós e a sua revelação escrita, a sua palavra. E o salmista tinha entendido que através da busca da palavra do Senhor, ele era conectado a Deus, que era a fonte de vida. Então, no meio da tristeza, da depressão, do choro, da falta de direção e de o que fazer com a vida, ele entendia que buscar a palavra lhe trazia vida, porque ele era conectado a Deus. Literalmente é como se fosse, não é, colocado no carregador, não é? Ligou à tomada para poder receber a energia que vem do Senhor. Então esta ideia é uma ideia realmente extraordinária, porque a palavra é viva. É por isso que a Bíblia é um livro totalmente diferente, porque sendo a revelação de Deus, não é apenas um conjunto de palavras escritas numas páginas, é o próprio Deus que de alguma maneira se revela e se mostra em palavras. Elas depois tomaram vida humana em Jesus, mas Ele já não está aqui presente fisicamente. Temos o seu Espírito e temos a sua palavra nas nossas mãos. Sem dúvida, isto era extraordinário para poder nos dar direção nas decisões da nossa vida, não é? Ele usa uma ideia muito interessante que é de atinar, que é de entender, não é? Eu percebi. Lembra-nos aquele episódio muito interessante em que
O eunuco foi até Jerusalém, ele foi adorar ao Senhor, ele está à procura, ele ainda não encontrou. E ele gastou um dinheiro significativo comprando a profecia, o livro do profeta Isaías. E voltando para a sua terra, no seu carro, ele está a ler um texto extraordinário que fala sobre a salvação, fala sobre o sacrifício de Jesus, sobre a vida eterna que nós temos com Deus, mas ele não está a entender. Ele está a ler uma das passagens mais extraordinárias da revelação divina em toda a Bíblia escrita, e no entretanto ele não entende. E quando Filipe se aproxima do carro, ele pergunta: entendes tu o que lês? E ele diz: como é que eu vou entender se alguém não me explicar? Então Filipe entra no carro e lhe explica, e este homem recebe a vida, ele recebe a salvação. Logo a seguir ele pede para ser batizado, ele segue o seu caminho com júbilo, com alegria, porque finalmente ele entendeu. Entendes tu o que lês? O valor da meditação e do estudo da palavra do Senhor, o valor das nossas reuniões de estudo bíblico, das nossas pregações, não é por nós ouvirmos alguém falar, as pessoas têm pouco para acrescentar às nossas vidas, é entendermos a palavra. Quando alguém, ao pregar, ao ensinar, ao transmitir, faz-nos perceber aquilo que é a palavra do Senhor, então aí houve valor, porque foi transmitida a vida e neste sentido nós precisamos, sem dúvida, de procurar a palavra do Senhor. Ele percebia, o salmista, o risco da humanidade. Ele sabe que nós somos muito propensos à falsidade e por isso ele menciona aqui, ele pede a Deus que o liberte da falsidade, do homem falso. É provável que seja a presença destas pessoas que são falsas e que são erradas, que na parte anterior do Salmo eram descritas como orgulhosos e prepotentes, que estavam a provocar a tristeza, as lágrimas, a depressão na vida do servo do Senhor. E ele precisa de Deus e precisa da sua palavra. Compreendendo-a, ele vai conseguir ser liberto daquilo que é a falsidade. Agora, algo central aqui nesta parte é o versículo 30, porque é repetido de forma clara: escolhi e decidi. É escolha. É claro que Deus é soberano e aquilo que Ele determinou na sua soberania e na sua vontade vai acontecer. Mas também é verdade bíblica que Deus deu ao homem capacidade de escolha. Ele nos deu liberdade para escolher onde colocar os nossos pensamentos. Ele nos deu liberdade para escolher seguir uma linha de pensamento ou não. Ele nos deu liberdade para, pensando de certa maneira, colocar estes pensamentos em prática ou não. Ele nos deu liberdade para isto. O inimigo tenta tolher esta liberdade e nos dizer que estamos escravos de alguma coisa e que estamos dominados por isto e não há como escapar. Mentira, nós podemos. O Senhor nos deu esta capacidade, não somos robôs. Então tem a ver com escolha. É claro que esta escolha, esta liberdade humana infundida pela graça de Deus, recebendo a misericórdia do Senhor, ela se dirige para o lado certo, que é o lado da vida. Ela não fica à mercê daquilo que é o pecado e a maldade, mas escolhe a coisa certa. Então o salmista diz: escolhi o caminho da fidelidade, eu decidi seguir os teus juízos. É opção minha. Nós repetimos muito, irmãos, porque é necessário que nós percebamos que a vida cristã é uma vida que é vivida de forma intencional. Ela não vai acontecer por acaso, não vai acontecer em ponto morto, não vai acontecer em piloto automático. Nós não vamos crescer e nos desenvolver no caminho da santidade e da comunhão com Deus, deixando que as coisas aconteçam pura e simplesmente, deixando rolar. É preciso que haja intenção, é preciso que haja busca consciente, é preciso que nós façamos as nossas escolhas de forma correta. A escolha tem que passar por buscar e por viver aquilo que é a palavra do Senhor. Quando isto acontecer, vai suceder o que ele diz neste último versículo desta parte, versículo 32. No original, a palavra percorrerei, na minha tradução, é a palavra correr. A ideia é de a energia para a vida é tão grande, e vejo aqui o contraste de alguém que se senta no chão e que se senta a chorar e a derramar lágrimas. Ele termina falando sobre correr. Quando eu entender a palavra do Senhor e por escolha minha eu busco aquilo que é a vontade do Senhor, Ele infunde vida sobre mim de tal maneira que eu corro, eu percorro, não é? Eu corro o caminho, eu corro na minha vida, alegra-se o meu coração. E é tão bonito, extraordinário ver tudo isto. Num tempo de pandemia em que tantas coisas nos puxa para baixo, tantas coisas tentam nos deprimir e nos entristecer, apeguemos-nos à palavra. Ela é a forma de nós estarmos ligados à fonte de vida que é o nosso Deus. Esta vida que nos enche, esta vida que nos abençoa, esta vida que nos faz correr com alegria pela vida.